Começamos o programa de hoje com uma pergunta para você. Qual que é o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua existência? Para que e por que você vive hoje, está aqui na Terra? A gente vai mencionar um pouquinho hoje no programa Escola Bíblica a nossa relação com Deus e por que Ele nos trouxe aqui a essa terra. Durante a semana a gente está falando sobre o tema fé e a antropologia bíblica, qual é a visão bíblica acerca de nós, seres humanos. E hoje especificamente, por que é que nós viemos parar aqui? Será que existe uma razão? Simplesmente viemos por vir? Ou Deus tem um propósito para a sua vida, independente de quem seja você ou eu também? Vamos trabalhar um pouquinho isso? Eu quero muito a sua participação também aqui no programa Escola Bíblica. Rapidinho eu volto com você apresentando esse tema de hoje, que ele toque de alguma maneira o seu coração. Até já! Seja bem-vinda você de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil também. Com muito carinho que a gente acolhe você e vamos estudar a Bíblia. Esse é o propósito desse programa. E a gente está ao vivo para que você participe com a gente. Esse é o objetivo. A gente poderia simplesmente gravar esse programa, apresentar aqui também, mas é a sua participação que faz com que ele aconteça, a sua interatividade. Portanto, eu sei que tem muita gente que assiste o programa, nunca ligou aqui, nunca interagiu, mas gosta do programa, às vezes porque não é de interagir nas redes sociais mesmo, não é de ligar, não é muito seu perfil, ou você não tem essa característica de interagir pelas redes sociais, ou de mandar mensagens, dar sua opinião. Eu agradeço a você, mas você que gosta, você que participa, e você quem sabe que nunca participou, incentivo você a escrever para a gente também. Duas coisinhas antes da gente começar o programa de hoje. Para você que está chegando agora, a gente vai falar sobre o propósito da vida. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós chegamos a esse mundo, né? Nós falamos muito essa semana sobre o ser humano. Durante a temporada, nós estamos falando sobre a fé. Fé no quê? O sentido da fé. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você esse DVD, que é um presente da Novo Tempo para você. E essa é a temporada que a gente está apresentando o sentido da fé. E durante essa semana a gente está falando sobre a fé e a antropologia bíblica e o ser humano na Bíblia. Já falamos que o ser humano, qual é a visão bíblica acerca do ser humano, falamos na segunda-feira. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se você quiser assistir os programas de ontem ou de antes de ontem, durante essa semana aí, é só entrar no nosso youtube.com/Escola Bíblica NT. Tá lá. E hoje a gente vai falar sobre esse aspecto que é a nossa missão aqui nessa terra também. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria muito de conhecer algumas pessoas que estão entrando em contato com a gente. Assim como a gente fez um pouquinho antes de começar o programa, nós fizemos uma live aqui no Instagram do programa Escola Bíblica, conversamos, tá lá, está salva ali a live. Nós conversamos com 2 pessoas, batemos um papo ali, e eu gostaria de conversar com você também, conhecer você aqui no programa, tá? E que você participasse do nosso estudo de hoje. Sempre antes da gente estudar a Bíblia, eu faço questão de ter esse contato com você. Se você quiser, escreva para a gente no Facebook, que está sendo transmitido agora também, além da Novo Tempo, por vários cantos do Brasil, pelos canais abertos e fechados, ou escreva no Instagram de onde você é, tá bom? Diga de onde você é. Se tiver alguém de fora do Brasil que queira escrever também, eu sei que tem muita gente em vários países da África com língua portuguesa que estão assistindo a gente agora, embora nesse momento é 00:30 aproximadamente lá na Angola, mas tem muita gente assistindo, pessoal de Cabo Verde, tem muita gente também na Europa assistindo aqui através do YouTube, através do Facebook. Escreva para a gente, eu quero mandar um abraço para você, muita gente nos Estados Unidos também, os brasileiros acompanhando aí. Vamos orar agora e na sequência a gente vai apresentar então o tema dessa semana, que é um tema muito importante, em especial o tema de hoje também. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra e de reconhecermos o Senhor como o autor da nossa vida, aquele que conduz os nossos passos.
a gente às vezes fica inseguro com relação aos nossos propósitos para essa vida, não temos certeza, muitas vezes, tantas pessoas não sabem como serem conduzidas ou como viver, mas nos oriente agora, pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu quero justamente falar para você sobre esse tema e refletir com você que mesmo diante de tantas explicações, tantos textos históricos, filósofos, livros de autoajuda e tantas outras coisas que falam sobre a função do ser humano aqui nessa terra, uma das perguntas que ainda está no coração de muita gente é: qual é o propósito do homem? Você já pensou nisso? Essa foi a sua pergunta em algum momento da sua vida? Por que nós existimos? Muita gente ainda questiona isso. Pode ser que você seja um cristão, você tenha uma visão bíblica sobre esse assunto, que é o que a gente vai trabalhar aqui. A gente sempre parte do pressuposto bíblico, nós poderíamos partir de outros pressupostos, mas é o pressuposto bíblico. E talvez você tenha feito essa pergunta na sua vida, né? A questão do propósito da existência é sempre muito importante para todas as pessoas. Alguns usam inclusive a seguinte pergunta: qual o sentido da minha vida? Quero apresentar para você, aqui ao fundo você vê a imagem de Aristóteles. Aristóteles é um dos grandes pensadores da história. Diz o seguinte, que quando a gente fala sobre o propósito da vida, essa é uma visão, antes da gente apresentar o que a Bíblia diz, a gente vai analisar um pouquinho sobre o que alguns autores pensam sobre esse assunto. Aristóteles, um dos grandes pensadores da antiguidade, ele trata dessa questão do propósito da vida de uma maneira muito diferente do que a Bíblia diz. Mas tem muita gente que acredita nessa visão e segue essa visão. Aristóteles defendia o seguinte, que cada ser humano, ele nasceu já com uma função no universo. Então você nasceu com uma função, eu nasci com outra, cada um já está pré-determinado, pré-estabelecido. E se ele não exerce, se ele não executa, ou se ele não vive aquilo pelo qual ele nasceu para fazer, ele nunca vai ser feliz. Então, todos nós já nascemos encaixados num propósito. No pensamento dele, que é um pensamento que hoje espalha em vários nichos da sociedade, em vários grupos, a pessoa que nasceu, por exemplo, para ser um professor, se ela não se tornar um professor, ela não vai ser feliz. A pessoa que nasceu para ser uma pessoa influente em algum aspecto da vida, ela não vai ser feliz se ela não fizer isso, né? Mas esse pensamento, ele é contrário à visão bíblica. E a gente vai chegar lá, mas antes eu queria apresentar outras visões também. Essa visão é uma visão que tem muito a ver com a predestinação, né? Como se você tivesse sido predestinado a ser algo, a fazer algo. E sabe que eu digo uma coisa para você? Muita crença dentro do cristianismo equivocado ou bíblico, muitas pessoas pensam que muitas vezes nós somos ou fomos determinados para ser determinadas coisas. Tem uma frase aqui que diz o seguinte, é uma pergunta na verdade, no campo da ciência, o que alguns cientistas dizem a respeito do propósito da vida? Nós falamos então o que Aristóteles pensa e agora o que alguns cientistas pensam, em específico esse cientista aqui que eu menciono para você. Alguns cientistas dizem que o sentido da vida é passar o gene para frente, para garantir a sobrevivência da espécie. É só isso. Você nasceu para viver geneticamente e gerar um outro ser depois de você. Richard Dawkins, né, que é um dos grandes apologetas, um dos grandes defensores do ateísmo hoje, ele diz o seguinte, todos nós, desde as bactérias, então ele compara você, ser humano, eu, a uma bactéria. Até os elefantes somos máquinas de sobrevivência para o mesmo tipo de replicador, as moléculas de DNA. E ele coloca o ser humano nesse intermédio, né? Um grande animal, um elefante, até uma bactéria. Todos nós somos apenas seres que propagamos cada vez mais. Basicamente, Dawkins, né, está dizendo o seguinte, que o propósito do ser humano é passar o seu código genético adiante, é isso. Você já ouviu aquela frase, né? E a gente pode imaginar isso, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Na visão evolucionista,
ou pelo menos de muitos evolucionistas, você existe para isso. Nasce, cresce, gera filhos e morre. Passou disso, nada mais. Na teoria de Dawkins, nós não somos importantes, mas o gene que está em nós, ele é importante. Nós somos apenas algumas máquinas, algumas cápsulas que geram essa sobrevivência que os genes construíram para sobreviver ao longo de anos e a gente vai passando geneticamente para outros. Pronto. Alguns outros estudiosos, eles acreditam que o sentido da vida está no prazer. Então tem gente que acredita o quê? Tem gente que acredita que, de fato, o objetivo da vida, como diz Aristóteles, já está definido. Alguns acreditam que você já está definido para ser alguma coisa, senão você não vai ser feliz. A visão de Richard Dawkins é que nós estamos aqui apenas para gerar novos seres, e existe uma outra visão que você nasceu para ter prazer. Você já ouviu falar que nosso organismo tem um sistema de recompensa? Isso é verdade, a gente se sente bem quando a gente é recompensado com alguma coisa. Isso é muito bom. Eu quero apresentar para você aqui, e é sempre interessante a gente ter alguns artifícios, alguns argumentos. Aqui está o septo, é uma parte do cérebro. Não sei se você consegue visualizar comigo aqui. O que é esse septo, né? Está circulado ali. São grupos de neurônios que fica situado numa certa região do cérebro, bem no centro ali do cérebro. Toda vez que a gente faz algo fisicamente ou mentalmente que é agradável para a gente, você come um doce ou você pensa em alguma coisa boa, esses neurônios causam uma liberação de dopamina, né, que é responsável pelo prazer. Então muita gente pensa assim, nós seres humanos nascemos para ter prazer, é isso. E os jovens, e os adultos, e as crianças, e a gente vive buscando prazer. Agora, será que é para isso que a gente veio? Eu quero encerrar essa ideia porque, após o intervalo, eu quero apresentar os textos da Bíblia que falam qual é o objetivo que você veio aqui. Esse pensamento é um pensamento que também não é o pensamento bíblico. Heráclito, de Éfeso, ele diz o seguinte: se a felicidade estivesse nos prazeres, ele é contra essa ideia de que nós nascemos para sentir prazer, né? Se a felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diríamos, felizes os bois quando encontram ervilhas para comer. Se a felicidade é somente na gente ter prazer naquilo que a gente faz, quando um boi come uma ervilha ou pasta, ele é feliz. Mas não é isso, não é essa a realidade. Para Heráclito, a felicidade da vida não se resume apenas em prazeres. E é essa a ideia que muitas pessoas têm. A gente vai dar uma pausa agora. Prepara o coração, porque a Bíblia tem uma mensagem para você, um propósito amplo para a sua vida. Qual é o motivo pelo qual Deus chamou você à existência? Independente de qual seja a função que você exerce hoje, você pode viver de acordo com o plano de Deus para você. É bem rapidinho, a gente volta já. Já voltamos com o programa Escola Bíblica, apresentando para você o tema geral da temporada, que é esse daqui. Quero aproveitar, e para você que está chegando agora, nós estamos estudando a cada semana temas diferentes da Bíblia. Esse é o propósito desse programa. E nós estamos estudando nessa temporada o tema desse DVD, que é um presente da Novo Tempo para você. Você já pediu esse DVD? Ainda não? É algo novo, é lançamento, tá? É uma produção do Departamento de Escola Bíblica, nosso amigo pastor Felipe Amorim foi quem gravou, apresentador do programa Fé para Hoje, e o conteúdo tem a ver com o que a gente está apresentando aqui. Então você assiste o programa e você ainda tem o benefício de receber esse presente e complementar e ampliar mais ainda a sua visão sobre esse tema, estudando e recebendo na sua casa esse DVD, tá? Você pode enviar para a gente um WhatsApp, que é esse aqui que você está vendo na tela. Escreve assim, salva esse número aí, já deixa garantido que sempre que tiver algum material novo, é só você mandar uma mensagem para a gente, tá? 98244-4449, é o 12, tá?
ou você pode ligar para a gente também em horário comercial ou fora do horário. A gente vai retornar a ligação para você e não se esqueça, tá? Fala assim, olha, eu ouvi no programa Escola Bíblica, eu quero o DVD, o sentido da fé, o DVD sobre a fé, tá bom? E as pessoas vão saber e vão encaminhar para você. Muita gente mandando mensagens aqui. Pessoas de fora do Brasil, vamos pegar as primeiras que a gente vê. Tem pessoas aqui do Brasil que estão acompanhando também a gente. A Naira do Rio de Janeiro, de Penedo, no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Estou enganado? Penedo, Rio de Janeiro. Outras pessoas estão escrevendo para a gente. Deixa eu tentar pegar pelo menos mais 2 pessoas que estão em contato com a gente do Brasil e outras fora do Brasil também. A Lucilé, também do Rio, pessoal do Rio em peso aqui, né? De Belém do Pará, a Wanda Frota, e também de Manaus, a Ana Lúcia. Você que está acompanhando a gente nesse momento. Foram as últimas pessoas que eu visualizei aqui, tá? Na visão humanista, na visão do ser humano, nós, seres humanos, nós somos ou um nada. Nós apresentamos essa visão no bloco anterior, né? Ou nós somos apenas uma cápsula que gera gen para nascimento de outro ser, ou nós somos o centro de tudo. São 2 extremos, né? Ou nós não somos nada, como no sentido de valor diferente de qualquer átomo, de qualquer bactéria, ou nós somos o centro de tudo, temos que viver pelo prazer. Mas de acordo com a Bíblia, agora a gente chega na Bíblia, tá? Nesse segundo bloco aqui. Qual o propósito de nossa existência segundo a Bíblia? O texto de 1 Coríntios 10, 31 começa a abrir os nossos olhos aqui. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O objetivo da vida, voltando para o assunto sobre o propósito da vida, ao longo da história Deus chamou algumas pessoas para funções específicas. Mas o propósito da vida, de acordo com a Bíblia, é muito mais amplo. Paulo diz o seguinte, a gente leu aqui, que o grande propósito da vida humana é glorificar a Deus nas nossas atitudes. Vamos tentar entender isso de maneira prática, né? Nós somos um reflexo do nosso Criador. Nós somos, e ontem nós falamos um pouco sobre isso, né? As características que nós temos de Deus. Ao mesmo tempo, Deus não criou seres robóticos. Não quer dizer que você é um robô, que você nasceu e você foi programado para adorar a Deus. Embora a gente tenha um propósito estabelecido por Deus, Ele concedeu a gente uma dádiva, que é o livre-arbítrio, a possibilidade da gente louvar a Deus ou não. É a partir desse livre-arbítrio, dessa liberdade, que nós podemos escolher amar a Deus. Olha o que diz Mateus 22, verso 37. Diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mas não para por aí, a gente vai entender mais a fundo um pouco isso. Mas olha que texto interessante. O objetivo principal de Deus é a gente amar a Deus de todo o nosso coração. Deus criou o ser humano à sua imagem, nós falamos aqui, o próprio livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, diz que ao contrário dos animais que basicamente agem por instinto, nós somos um reflexo do Deus Criador, por isso a gente é capaz de demonstrar qualidades como amor e justiça. Então assim, nós temos que adorar a Deus, temos que viver em louvor a Deus, mas a nossa vida de maneira prática, pensa de maneira prática agora, tem que ser baseada em 2 coisas, amor e justiça. É uma relação com Deus, é uma relação de amor a Deus, que é o nosso Criador, como um reconhecimento daquele que nos criou, daquele que nos ama, daquele que nós acreditamos, segundo a Bíblia, que veio e morreu por nós, é esse o propósito, mas é um objetivo também de amar as pessoas e fazer justiça diante das pessoas. Não importa se você é um dentista, se você é uma dona de casa, se você está desempregado, se você é empresário, se você é professor, se você tem outra profissão, você, segundo a Bíblia, deve viver para a glória de Deus e para amar as outras pessoas. Por quê? Porque não importa o que você faça para Deus ou para as outras pessoas, o importante é você fazer isso de coração. Ontem a gente falou o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a principal característica
é o amor. Aliás, o texto bíblico ensina a gente que qualquer ação que a gente for praticar, né, no momento de descanso, nos nossos momentos de alegria, ela deve partir para a glória de Deus e para o amor às pessoas. Deixa eu pensar aqui. Se você entra numa sala de conversa, de bate-papo, se você entra num ambiente estudantil, numa universidade, e você vai falar sobre qual que é o objetivo da vida, as pessoas inconscientemente, elas entendem essa visão bíblica, mesmo inconscientemente. Muitas pessoas falam assim, o propósito da minha vida é ser um professor porque eu quero ajudar os alunos, a sociedade a encontrar o caminho certo. Olha, a minha visão é ser um sociólogo, ou um político, ou um cientista, para fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham saúde, superem as doenças, para que as questões emocionais, as questões financeiras, as questões comportamentais sejam mais estabelecidas e vencidas. Então, mesmo uma pessoa que não tem uma visão criacionista, normalmente ela pensa assim, olha, eu vivo com o objetivo de ajudar as pessoas. Essa é a visão meio geral. Claro, na prática, muitos de nós acabamos vivendo pensando na gente, mas pelo menos na retórica, na fala, independente da pessoa acreditar numa visão bíblica ou não, ela fala e nós falamos que o objetivo nosso é ajudar as pessoas. Inconscientemente ou conscientemente, mas a Bíblia apresenta que é isso mesmo. O objetivo principal do ser humano é ser feliz, ter prazer no que Deus fez com o propósito que Deus colocou para o ser humano. Esse grande propósito, esse supremo propósito da vida é a gente amar a Deus e, consequentemente, amando a Deus, a gente vai fazer o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Nós fomos feitos para quê? Esse ponto é interessante. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O primeiro propósito nosso é a adoração a Deus. E interligado a isso, o propósito que é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui na Bíblia, é que nós vivemos e devemos viver para boas obras, para realizar boas obras. É claro que nós temos que pensar na gente também, nós temos que ter um valor pessoal significativo, mas nós não podemos pensar somente na gente. Viver boas obras é viver fazendo aquilo que Deus tem como essência. A essência da criação de Deus, a essência do caráter de Deus é o amor. E o amor, ele não é egocêntrico. O amor, ele é disposto a se doar. Então, o objetivo que Deus fez, você e a mim, é para nós nos doarmos para as pessoas. Então, vamos fazer uma pergunta bem prática que a gente está aprendendo, né? O que você tem feito na sua vida para beneficiar as pessoas? Para demonstrar o amor de Deus para as pessoas, para ajudar as pessoas. Se você é uma pessoa que tem uma função socialmente simples, faça isso pensando nas pessoas. Imagine se a sociedade vivesse assim, né? Se cada pessoa, independente da função, ela pensasse, olha, eu posso fazer um pouquinho mais pelo outro. Nós teríamos uma sociedade, um mundo muito melhor. Eu quero apresentar para você aqui mais um texto. Esse foi o último texto, né? Fomos criados. E uma frase aqui, uma ideia final, que é: qualquer ação que formos praticar deve ser vivida para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus, automaticamente vive como Deus espera que nós vivamos. Se Deus fez o melhor dele por suas criaturas, por seus filhos, Ele espera que nós façamos a mesma coisa também. A essência é essa. E agora, cabe a mim e a você tornar prático isso. Você vai terminar esse programa e a gente tem que pensar assim, bom, se eu tenho que amar a Deus e fazer o melhor para as pessoas, a minha vida, a minha profissão é essa, então eu posso fazer isso. É o momento da gente repensar o que a gente pode fazer pelo outro, de melhor maneira, né? Se até hoje a gente pensou só na gente, se a gente até hoje não entendeu exatamente para que serve a nossa vida, hoje a gente entende, hoje a Bíblia apresentou para nós. Então, a partir de amanhã, a hora que você acordar, faça o seu melhor para as pessoas e louve a Deus. Para isso, você veio a essa terra. Vamos orar
e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra às 8h30 da noite com o último encontro da semana. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos criou e o Senhor tem um propósito para nós. Nos ajude a cumprirmos de maneira desprendida, louvando o Teu nome, reconhecendo o que o Senhor fez por nós e fazendo o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos entregamos em Tuas mãos e nos colocamos à Sua disposição, em nome de Jesus. Amém.